Ok, pessoal, a nossa API já está a cadastrar os nossos funcionários, os nossos usuários. Agora vamos fazer aqui o método de login. Estou na usuário service. Ok, então temos aqui o método de cadastrar. Então, esse método de cadastrar vai receber um objeto usuário do tipo usuário, né? Então, vamos fazer o seguinte. Uh, await contexto ponto tabela usuário, tá? Queremos fazer login, então vamos ir procurar um usuário na tabela de usuários. Então vamos fazer o seguinte, vamos acessar nosso contexto e vamos fazer tabela usuário ponto first ou default sync, tá? O que é que estamos a dizer aqui? O nosso contexto acessa a tabela de usuários e vai procurar todos os registros que estão lá e vai trazer o primeiro, tá? O primeiro registro. No nosso caso, se olharmos para o banco de dados, esse foi o registro que entrou, só temos um, tá? Esse é o registro que ele vai trazer porque é o primeiro que ele vai encontrar. Se tivéssemos mais registros, também traria também sempre esse, por ser o primeiro. Então, para evitar isso, vamos colocar uma cláusula, uma condição. Então, você vai me trazer um registro onde o objeto U, tá? Esse U que eu coloquei vai representar um registro da minha tabela. Cada registro da tabela vai passar por este U. Onde ele encontrar o ponto nome igual a o nome que vai vir nesse objeto usuário.nome, ok? Esse é o objeto que está no banco de dados. Esse é o objeto que o meu usuário digitou, tá? O nome que o usuário digitar, se for igual ao nome que ele encontrar no banco de dados, então vai ter que trazer para mim. Vou fazer aqui var, vou chamar o user, recebe esse objeto que ele vai encontrar aqui. Se encontrar, armazena aqui. Agora, como o nosso processo de login é feito com o nome do usuário e uma senha, então aqui vamos fazer duas vezes o e-comercial, o ponto senha igual aqui duas vezes, ao usuário ponto senha, tá? O objeto usuário é o que está a vir por parâmetro, a letra U é o que eu estou a definir como sendo o objeto do banco de dados, tá? Ele vai varrer a nossa tabela, linha por linha, cada linha ele vai representar naquela letra U. Onde ele encontrar o registro, tá, naquela letra U, cujo nome seja igual com o nome que o usuário digitou e a senha também igual com a que o usuário digitou, ele vai pegar aquele registro todo e vai armazenar aqui. Logo vamos passar até esse objeto aqui. Então o que é que vamos fazer? De uma forma mais simples, vou fazer o seguinte aqui. Vamos devolver essa consulta. Ele vai marcar aqui essa linha amarela porque vai reclamar porque o nosso retorno aqui não prevê um vazio, tá? Porque ele vai buscar esse usuário, mas ele pode não encontrar. Existe essa possibilidade, procurei, mas não encontrei. E se ele não encontrar, então toda essa linha passa a ser nula, tá? É isso que ele está a reclamar aqui. Então, se o meu usuário não existir, então devolve mesmo o nulo. Coloco aqui um ponto de interrogação e ele aceita o nulo que está aqui. Agora passa a reclamar aqui porque esse método foi definido lá na interface e a interface não prevê retorno de nulo. Então, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Vou na interface, está aqui a interface, está aqui o método, venho também aqui, coloco também ponto de interrogação e aqui o problema foi resolvido. É só colocar aqui ponto de interrogação. Então significa que ele vai no banco de dados procurar um usuário
que tenha um nome igual ao nome que está lá no banco e ao mesmo tempo a senha que ele digitou também igual a uma senha que está lá no banco de dados. Se encontrar, devolve para nós. Se não encontrar, vai devolver nulo. Tá? Agora, vamos no controller. Tá? No controller e vamos criar um endpoint para ele. Então, vamos fazer aqui um HTTP post. E aqui vamos ter um conflito deste post com este post, tá? E vamos resolver isso daqui a pouco. Aqui vamos ter o public async task action result fashion e vou dar um nome para o método fazer login, abrir parênteses, abrir partes chaves, tá? E quando eu tiver que fazer login eu tenho que informar os dados do meu usuário, que vai ser do tipo usuário. Também vou chamar o usuário, tá? Agora, o conflito que eu vou ter é por causa mesmo do HTTP post. Então, para evitar isso, ele não vai saber qual método é que queremos executar, se é este ou se é este, tá? Porque só está HTTP post. Então, para diferenciá-los, vou colocar aqui uma rota. Colocamos aqui uma rota diferente e vou colocar aqui login. Isso vai diferenciar os dois endpoints, os dois métodos. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte: var response recebe, tá? Vou acessar novamente o meu contexto. Depois do meu contexto tem o método fazer login, que já está aqui a me ajudar. E só preciso agora passar o objeto usuário, que é esse, que está a vir por parâmetro, passo aqui. Ele vai vasculhar lá, ele vai acessar a nossa interface. Depois da interface vai acessar o serviço. O serviço vai procurar no banco de dados. Se encontrar, vão devolver até aqui no controlador. E o controlador vai aqui armazenar nessa variável response. E depois vamos fazer o seguinte: vamos verificar se o que veio do serviço, né, a nossa response que veio do serviço, é diferente de nulo. Tá? Se ele for diferente de nulo, significa que esse usuário realmente existe no banco de dados. Então posso fazer o retorno de um código de estado OK, abro parênteses e dentro de parênteses vou devolver dentro desse corpo o response, que é o objeto que ele vai encontrar com os dados do nosso usuário. Agora, se não for diferente de nulo, então vamos devolver um bad request. Bad request. O que vai significar que o nosso usuário ele provavelmente digitou mal os dados. Então vamos colocar aqui nome ou senha inválida. Tá? Então logo, se ele procurar no banco de dados e encontrar alguma coisa, devolve o código de estado de OK, que é 200, com o objeto que ele encontrou, ou seja, os dados do usuário. Se não, devolve essa mensagem. Tá? Ele aqui está a dizer que aqui tem que pôr um await, porque o meu método é assíncrono, tá? Para eliminar aquele aviso. Tá? Vamos executar a nossa aplicação, não sei em quanto tempo já estamos. Okay, vamos puxar com .NET Watch. Ok, temos aqui o primeiro post, esse é o segundo de fazer login. Tá? Tá aqui a diferença entre eles. Tá aqui. Para fazer login, try, vamos passar o nome, Olivia, que é o dado que nós temos ali. Olivia Rangel. Senha 123. E vamos testar. Executar.
Ok, está aqui. A resposta veio 200 de sucesso e devolveu no response o objeto com os dados da Olivia, o nome, a senha, tudo isso. Ok? E o tipo de funcionário, o tipo de usuário que ela é. Então, tá ali, tá a fazer o nosso login. Vamos tentar errar de propósito aqui, pelo menos na senha, 1, 2, 3, 4. E vamos tentar executar de novo. Para agora, nome ou senha inválida. Então, o nosso método de fazer login também já está a funcionar. Tá? Vamos parar por aqui. Vamos rapidamente cadastrar mais um usuário. Nome. E senha. Vamos colocar 3, 2, 1. Tipo, também vamos colocar funcionário. E vamos cadastrar. Reparem, trouxe aqui o usuário cadastrado com sucesso. Agora vamos tentar fazer login com aquele usuário. Acho que escrevi mal. Escrevi mal mesmo. Mas enfim, vamos continuar a escrever mal. A senha dela é 3, 2, 1. Não precisamos informar o tipo, vamos fazer login. Está aqui, fez o login, devolveu 200 no código listado, juntamente com o objeto, com o nome, a senha e o tipo. Então, está a funcionar. Vamos parar por aqui essa aula e vamos dar sequência na próxima.